não dá mesmo, professor. Aham. Eu já tô utilizando o e-mail da Unicesumar mesmo, não o meu particular, da Unicesumar, né, que é da instituição. Aham. Mas eu não consigo entrar por lá, só através do link mesmo. Aham. Tentem por ali. Quem sabe pode dar certo. Uhum. Eu, pelo menos, eu só consegui assim, quando eu abri essa janela anônima. Caso contrário, também dá conflito e eu não consigo acessar. Eu entro na tela onde é a entrada da sala, e daí fala que é para eu esperar que alguém vai me dar permissão para entrar. E a pessoa que dá permissão sou eu. Então, o meu professor, eles pedem para digitar um código, só que não foi repassado nenhum código para Aham. gente. Uhum. Acontece. Então, se vocês tentarem dessa forma, talvez dê certo, Tomara que tá daí bom? fica mais fácil para todos. Com certeza. Bom, deixa eu voltar lá então. Então, voltando aqui na análise de água, né? Quando a gente fala em análise de água, a gente está falando, na verdade, de análise de água e esgoto, né? É uma função do farmacêutico, ele pode trabalhar com análise, né? Então, verificar as condições da água ou do esgoto e fazer todo o controle de qualidade. E também, fora essa água que é analisada, o esgoto que é analisado, de Sanepar, essas coisas, o farmacêutico ele pode ser responsável por análise de água de piscina, de praia, de hotéis e outros lugares mais onde tenha água e seja necessário. Então, por exemplo, piscina é obrigatório que tenha análise da água. Então, o farmacêutico pode ser o responsável por ela. Praias também, vocês devem já ter visto várias vezes aquelas diferentes bandeiras que tem nas praias. Elas estão indicando, né, o grau de pureza ou o grau de balneabilidade que aquela água está tendo naquele momento. Quem faz essa análise para dizer como é que está essa água é o farmacêutico, ok? Professor, Ah, em relação à análise de água, no caso, como que fica o bioquímico também nessa situação daí? como assim? O bioquímico e o farmacêutico atuam juntos nessas análises de água ou não? Na verdade, é o farmacêutico bioquímico que faz isso, né? Que Ah, tá. hoje não se fala mais farmacêutico bioquímico. Hoje a gente chama de. Mudou o nome só, né? Então, Hoje a no gente caso, chama. eu vou, para mim É, atuar como farmacêutico analítico de água, eu vou ter que ter uma pós em bioquímica, não, não, não? não. Porque o teu curso, né, te habilita a trabalhar na área de farmácia, então você vai sair como Uhum. farmacêutico, mas na área de análises clínicas e indústria também. Então você sai farmacêutico, analista clínico industrial, tá? Então todas essas disciplinas que precisam você vai ter. Algumas você vai precisar se especializar, mas no caso de análise de água, não. Com a tua graduação já é suficiente para você assumir responsabilidade como farmacêutico analista clínico de água, tá? O termo bioquímico deixou de ser usado e hoje a gente fala de analista clínico, mas é a mesma coisa, tá Mas é só bom? o farmacêutico que pode atuar nessa área ou outros profissionais também? Então, isso é a pergunta que está lá no fórum para vocês responderem. Eu não vou responder, porque senão perde a graça. Ah, entendi. Tudo bem. Tem, então, a pergunta do fórum é exatamente essa. Se existe outros profissionais que podem atuar, né, competindo com a gente, e se existe alguma dessas áreas que a gente viu dentro das análises clínicas que é exclusiva do farmacêutico. Essa é a pergunta do fórum de hoje. Tá bom? Por isso que eu não vou responder.
Tá, Tudo bem? outra parte de águas que é de responsabilidade do farmacêutico é a própria análise da própria água que você vai utilizar para utilização industrial. Então, por exemplo, uma indústria de alimentos, uma indústria de medicamentos, dentro do processo de fabricação vai ser utilizado água. Se a água tem que ter características especiais, ela tem que ser estéril ou ela tem que ser livre de contaminação, livre de certos resíduos, certas substâncias, vai ter que ter alguém para analisar essa água e liberar essa água para que ela possa ir para o processo industrial. Quem faz isso também é o farmacêutico ou outro profissional que talvez possa fazer essa mesma função, que eu não vou falar para vocês, tá? E todo o processo ligado à água também, dentro de um processo ambiental, de um controle ambiental, o farmacêutico também pode trabalhar. Quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação estava ligada com a água, então eu trabalhei bastante com análise microbiológica de água de abastecimento aqui de Curitiba. E a relação desses micro-organismos que estavam na água frente a antibióticos, ou seja, eu estava analisando os micro-organismos que tinha na água e a resistência que eles tinham já aos antibióticos que a gente tem aí disponíveis. Então, é uma área de atuação também, essa área ligada ao controle ambiental. Tranquilo aqui? Então, se vocês forem visitar a Sanepar, vocês vão encontrar muitos farmacêuticos lá. Tá certo? Vamos em frente, se o computador me ajudar. Peraí que acho que foi aí. Banco de sangue. Então, só dentro do banco de sangue a gente tem 38 atribuições diferentes para os farmacêuticos, para que eles atuem, né, dentro desse banco de sangue. Então, são 34 funções diferentes que o farmacêutico pode ter dentro de um banco de sangue. Aqui eu coloquei só algumas, para vocês terem uma noção que são aquelas funções que não estão ligadas diretamente com a análise do sangue, que são as mais óbvias, né? Análise do sangue, separação dos elementos, separação de células vermelhas, células brancas e assim por diante, mas que são funções interessantes também dentro de um banco de sangue que podem ser feitas pelo farmacêutico. Então, eu coloquei 3, a primeira delas está ligada com a questão de qualificação dos fornecedores. Então, imaginem o seguinte, dentro de um banco de sangue, eu vou precisar de matérias-primas, né? Vou precisar de reagentes para fazer vários exames, várias análises. Vou precisar de equipamentos, vou precisar de material médico hospitalar para fazer coleta, armazenamento e tudo mais de armazenamento e tudo mais relacionado com o sangue que vai ser coletado. Então, o farmacêutico ele pode ser um especialista dentro da área de qualificação desses fornecedores. Ele pode atuar nessa área, qualificando, né? Então, vendo os fornecedores que têm produtos de qualidade e aqueles que não têm produto de qualidade, fazendo essa divisão, essa separação, para saber quais são os bons fornecedores e poder, então, adquirir equipamentos e reagentes e insumos desses fornecedores que, né, foram qualificados. Então, esse é um processo bastante interessante, porque o farmacêutico está ligado diretamente a todo meu Deus, me fugiu a palavra, mas todo o processo, né, desde a coleta do sangue até a distribuição e utilização desse sangue pelos pacientes lá na frente. Então, todo o processo tem ligação com o farmacêutico. Então, ele é
um profissional que está habilitado a escolher, né, os melhores insumos, os melhores equipamentos para evitar problemas futuros. Uma outra área de atuação do farmacêutico, que também não é muito conhecida, é quando se vai montar um banco de sangue. Então, existe uma proposta de montagem de um novo banco de sangue. Então, o farmacêutico ele pode atuar junto com os engenheiros, os arquitetos, para auxiliar a eles determinarem qual que é a melhor forma de se fazer a área física, como que deve ser a estrutura, a melhor estrutura para que esse processo todo funcione. Então, tem que construir um novo prédio. Então, eu como farmacêutico, eu sei como que é a rotina, como que é a sequência de passos, eu vou lá conversar com o farmacêutico, com o engenheiro, com o arquiteto, e vou dizer, olha, eu preciso de uma sala inicial, onde eu faço a coleta do sangue, depois dessa sala eu preciso de uma outra sala X, Y, Z, e vou conversando com ele para que ele entenda qual que é a minha necessidade e faça, então, uma planta e depois uma construção que seja a mais adequada possível. Ao mesmo tempo, ele pode trabalhar junto com o pessoal de recursos humanos para já criar um perfil de como que é o perfil ideal do funcionário que vai trabalhar nesse banco de sangue. Então, cria-se esse perfil ideal, e aí o pessoal de recursos humanos, quando for fazer a contratação, vai buscar, dentre as pessoas que se candidatem à vaga, aquela que tenha o perfil mais próximo daquele ideal. E uma terceira forma de atuação do farmacêutico no banco de sangue está ligada com a questão de coordenar e assessorar o sistema de qualidade do serviço. Então, verificar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, aonde que a coisa está diminuindo na questão de qualidade, né, para realmente fazer com que o serviço prestado seja o melhor possível. Então, trabalhar com a qualidade da prestação de serviço. Tranquilo até aqui? Banco de sangue? Biologia molecular e genética. Farmacêutico desenvolve atividades de identificação de material genético de células eucarióticas e procarióticas. Vocês lembram o que é célula eucariótica e procariótica? São células com... Sim. Sim? Células mais simples, células mais complexas e assim por diante, né? Isso. Uhum. Ok. E ele vai trabalhar quantificando, muitas vezes, material genético de vírus, bactérias, parasitas, fungos, etc. E, principalmente, trabalhar com diagnóstico de doenças hereditárias, né? Presença de mutações, polimorfismos, ou seja, trabalhar basicamente com a pesquisa genética. E decorrente dessa questão genética, existe também toda uma gama de áreas que se abrem, né? Então, um especialista na área genética, ele pode trabalhar com isso na questão de diagnóstico de doenças, ou ele pode trabalhar com a questão, por exemplo, de avaliação lá de coisas bem específicas. Trabalhar com células-tronco, por exemplo. Tem muito de genética no meio? Tem. Então, quando você começa a trabalhar dentro dessa área, por exemplo, você começa a perceber que existem vários diferentes nichos, digamos assim, dentro dessa grande área chamada genética. Que mais? Bioquímica. Análise de espécimes biológicos como urina, fezes, líquidos biológicos, sangue, entre outros, voltados sempre para a análise dos parâmetros bioquímicos. Então, isso aí essa parte é uma das partes mais básicas de um laboratório de análise. Vocês vão ver que ela corresponde a 70% mais ou menos dos exames que são realizados, e são aqueles exames que você vai buscar parâmetros bioquímicos.
Alguém me cita algum parâmetro bioquímico que lembra agora que é feito nos exames corriqueiros? Linfócitos, hemoglobina, Não, leucócitos, não, esses eosinófilos. são da área de hematologia, da área de sangue. Não, os parâmetros bioquímicos são outra coisa. Quem mais arrisca? Bioquímicos. Isso. Ninguém mais arrisca? Colesterol? Colesterol. Que mais? Triglicerídeos. Professor, é porque saiu aqui da minha aula. Eu não entendi a pergunta. Então, eu estava perguntando exemplos de parâmetros Creatinina bioquímicos. também, né, professor? Isso mesmo. Glicose. Isso. Pronto. Resolvido. Esses que Tiroide. são os mais simples, isso. E daí tem vários outros que são menos corriqueiros, né? Mas que são parâmetros bioquímicos. Antigamente era muito reação com mudança de cor, esse tipo de coisa. Hoje é tudo muito automatizado. Mas era uma área bem legal quando era ainda tudo muito manual, era uma área bem legal, porque você trabalhava muito com cor, com diferença de tonalidade. Muitas vezes, assim, você queria ver a concentração de um determinado parâmetro, você trabalhava, então, com reação que dava cor, e quanto mais concentrada aquela substância, por exemplo, numa amostra, mais colorida ela ficava, e assim por diante. Isso Professor, nesses Pode falar. nesses casos, quem que vai assinar o laudo? É a bioquímica, é o biomédico ou o farmacêutico, o laudo do exame? O laudo do exame é do farmacêutico. É do farmacêutico, que até eu soube que eu... O farmacêutico bioquímico ou o farmacêutico analista clínico. É a mesma coisa. Eu não sei exatamente como é que está a situação do biomédico, mas até o ponto que eu sei, eles podem trabalhar, eles podem fazer os exames, mas quem vai assinar o resultado é o farmacêutico. Pois é, eu confesso que eu fiquei assim, até duvidando disso quando eu soube, professor. Não, existem vários profissionais diferentes que trabalham dentro de algumas áreas, dentro das análises clínicas, mas até onde eu saiba, eles podem trabalhar, podem fazer os exames, podem obter os resultados, mas quem vai assinar é o farmacêutico. Apesar de que eu acho que os biomédicos eles estão, se não ganharam a possibilidade de assinar, eles estão muito próximos de ganhar. Porque fazer uma faculdade de biomedicina, né, professor, e não poder nem assinar um exame é até um pouco meio injusto, né? Na verdade é. Mas eu, pelo menos, vejo assim, o que importa é que ele pode fazer, que o nome dele pode sair, mas quem vai dar o resultado final, né, e vai assinar mesmo é o farmacêutico. De resto, tudo igual. Até porque, na verdade, assim, quem vai se responsabilizar é quem assina. Se tiver um problema, né, quem vai se responsabilizar é quem assinou, não quem fez o exame. Sabe? Beleza, professor. É bastante responsabilidade nesse ponto você assinar um exame. Tá? Bom, vamos em frente. Certo. Outra área, citologia. Aqui tem uma pequena diferença entre citologia e citopatologia. Mas, no final das contas, um é muito dependente do outro.
A citologia ela vai analisar líquidos biológicos, daí pode ser vários líquidos, urina, líquor, pleura, do peritônio, etc. Todos os líquidos que a gente tem dentro do nosso organismo, para estudar, verificar a presença de patologias infecciosas, inflamatórias, etc., fazendo uma análise das células que estão presentes nesses líquidos. Então, se vocês, por exemplo, forem fazer um citológico de urina, existe lá uma faixa que diz que pode ter de células dentro da urina. Se passar dessa quantidade, aí você vai analisar essas células para ver o que está acontecendo. Porque essas células, elas descamam naturalmente da própria bexiga, enquanto a urina está ali. Então, tem uma descamação normal. Quando ela está alterada, está numa quantidade muito grande, aí você precisa fazer uma verificação do porquê que está tendo um aumento desse número de células. E daí a histologia entra aí no meio. Então, tem várias análises que são feitas. Eu coloquei aqui 3 exemplos só. A histologia cérvico-vaginal, a histologia do trato respiratório, então, muitas vezes trabalhando com escarro, a histologia urinária e outras mais. A citopatologia, ela já é um pouco mais aprofundada, ela vai trabalhar com células também, né? Essas células que você, de alguma forma, retira do organismo, pode ser por punção, pode ser por raspagem, pode ser por esfregar. Pode ser a leitura de lâmina de preventivo? Sim, pode ser. Assim, vamos dizer assim, digamos, no caso de uma lâmina de preventivo, quando você faz a análise da lâmina normal, você chama isso de citologia. Quando você percebe alguma coisa diferente, algum tipo de célula diferente, com formato diferente, alguma coisa, a gente chama isso de citopatologia. Na verdade, muita gente chama tudo de citopatologia, todo mundo chama, tem gente que chama tudo de citologia, então tem uma certa confusão aí. Mas, teoricamente, enquanto você faz a análise e você vê que está tudo certinho, a gente chama, ou faz essa análise inicial, a gente chama de citologia. Se você percebe alguma coisa errada, ela passa a ser chamada de citopatologia, e daí faz toda uma análise especial que tem que ser feita para fazer a verificação, tá? Daí você vai ver característica das células, se elas estão com forma diferente, se elas estão, quando você faz a coloração das células, se dá uma olhadinha se as células estão com coloração diferente, e assim vai, tá? A gente fala muito da citopatologia naquelas questões que estão relacionadas com doenças neoplásicas, com câncer, né? Mas não é só isso, qualquer tipo de alteração morfológica, de forma, né, ou de cor, a gente já chama de citopatologia também, tá? Outra área, controle de qualidade. Aqui a gente não está falando aquele controle de qualidade que a gente viu na aula anterior, da indústria, que é controle de matéria-prima, controle de produto acabado. Aqui, o controle de qualidade, dentro da área de análises clínicas, a gente está falando de um controle, então, do processo todo. Então, digamos assim, o que acontece, né, e como acontece o processo antes da análise, durante o tempo da análise e depois da análise. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem simples aqui. A pessoa vai até um laboratório para fazer exame de sangue. Então, o controle de qualidade
está ligado a como que o paciente é tratado, como que é o método, como que é a atuação de quem trabalhou para fazer a coleta do sangue, né? Isso seria o que a gente chama de pré-analítico, de uma forma bem simples. Analítico, como que foi feito o exame, como que está sendo feito o exame, os cuidados da pessoa que está fazendo, os controles que estão sendo feitos, tudo mais. E depois, o pós-analítico, na questão dos resultados. Então, o controle de qualidade é para monitorar todo o processo, desde a chegada do paciente, né, que vai tirar o sangue, ou vai trazer alguma amostra, até a entrega final dos resultados, seja diretamente para o médico, seja para o paciente. E, obviamente, o que é mais importante é a parte analítica, é a parte de como que está sendo feito os exames. Como eu falei para vocês, tudo hoje é muito automatizado. Então, como que estão sendo feitos os controles e as regulagens desses equipamentos? Como que está se controlando, né, esses equipamentos e os seus resultados? Então, tudo isso é extremamente importante, porque um equipamento que tenha uma pequena desregulagem, ele pode comprometer todos os resultados que forem feitos naquele equipamento, né? Então, é extremamente importante que se tenha esse controle total principalmente na área analítica. Beleza? Outra área de atuação, que muitas vezes a gente esquece também, a área de gestão laboratorial. Eu sou farmacêutico, eu sou analista clínico, eu tenho o meu laboratório. Então, além de ser apto, né, e habilitado a trabalhar com todas as análises, fazer todos os exames, eu preciso ser um gestor também. Ou eu sou um gerente de laboratório farmacêutico, e eu tenho que ser, então, gestor também. Então, é bastante importante, e muitas vezes a gente vê alguns farmacêuticos analistas clínicos que acabam saindo um pouco da área laboratorial e indo para essa área administrativa. Então, imaginem que o farmacêutico analista clínico, ele tem que ter um pouco de conhecimento dentro dessa área de gestão para poder fazer com que o laboratório produza e traga lucros, né? Então, o farmacêutico pode trabalhar, por exemplo, na área administrativa, com documentação, trabalhar com É legislação. que saiu da tela, professor. Oi? Saiu da tela. Saiu? Aham. Oxe. Pra mim, não. Normal. Pra mim também não. Nossa, o meu não tá aparecendo. Agora apareceu, deu certo, Coloquei porque eu tinha baixado a tela, meu Deus do céu. Ah! Ai, Deus. Desculpe. Me deu até um susto agora. Mas tudo bem. Então, voltando aqui, né, o farmacêutico ele tem que ter noções de administração, de gestão, se ele for se voltar para essa área, né? Então, na área administrativa, e muitas vezes ele vai querer trabalhar e vai ter que trabalhar mesmo até sem querer, porque vai ter que trabalhar com documentação, às vezes setor financeiro e contábil, mas pelo menos com documentação e legislação, todo farmacêutico tem que trabalhar. Então tem que ter uma certa noção administrativa. Recursos humanos também, de repente ele pode trabalhar com admissão, como eu falei para vocês anteriormente, né? De repente criar um perfil do profissional ideal, não que ele seja o responsável pela contratação, mas pelo menos dar um perfil para o pessoal de recursos humanos para que eles possam contratar pessoas que tenham aquele perfil que seja o mais adequado. Treinamento e reciclagem de funcionários, isso é muito importante, porque essa é uma área que tem um rodízio muito grande de funcionários, então
Você não pode simplesmente contratar uma pessoa, jogar ela dentro de um laboratório e falar se vire, então você vai ter que treinar, e geralmente quem faz esse treinamento é o farmacêutico, né? A reciclagem também é importante, naquela questão de trazer novos conhecimentos para os funcionários. Chegou um novo equipamento, todo mundo vai precisar aprender a trabalhar com aquele equipamento, então eu preciso fazer essa reciclagem do conhecimento do funcionário, para que ele fique apto a trabalhar com aquele equipamento. Outras coisas que ele pode trabalhar, mas daí geralmente se é um gerente ou um proprietário, né? Folha de pagamento, benefícios, penalidades, esse tipo de coisa. Informática. É importante que o farmacêutico entenda de informática, sim, porque, como eu comentei já, hoje os equipamentos, né, as análises são feitas por equipamentos, é tudo muito automatizado, então é preciso um conhecimento de informática, é preciso um conhecimento de problemas, principalmente informáticos, né? Então aquelas panes que acontecem, é importante que o farmacêutico tenha um certo conhecimento. E também, né, nessa parte de gestão laboratorial, a questão da produção laboratorial. Então, produtividade, isso é muito importante, sempre analisando o equipamento, se ele está sendo efetivo, analisando o funcionário, se ele está sendo produtivo e assim por diante. É uma área que muitas vezes você vê o farmacêutico falando, eu não gosto disso não, mas acaba tendo que trabalhar nessa área. Hematologia. Aqui, então, é a parte das análises clínicas que vai trabalhar com o sangue, né? Então, o sangue, seja de forma direta ou indireta, tudo que está ligado com o sangue, então, de uma certa forma, é a área de hematologia. Também é uma área bastante complexa e profunda. É uma área que se você entrar nessa área, você vai ter vários nichos diferentes para poder trabalhar. A área de imunologia também é bastante importante, né? Então, você precisa ter conhecimento de várias doenças infecciosas, parasitárias e autoimunes, porque você vai trabalhar muito com isso. Questão de pesquisa de antígenos, anticorpos, pesquisa de indicadores imunológicos e assim por diante. Então, eu coloquei até alguns exemplos aqui do que se faz na imunologia básica, né? Então, é sorologia para HIV, hepatite, rubéola, toxoplasmose, sífilis, aquelas doenças autoimunes e assim por diante. Então, tudo que tiver ligado com a questão de imunidade do organismo vai ser esse setor dentro das análises clínicas que vai trabalhar. Também é outra área que, se você entra, você pode se aprofundar bastante. Tem diversos campos dentro da imunologia. Microbiologia também é uma área extremamente grande, que ela não fica só dentro do laboratório de análises, ela acaba saindo para diversas outras áreas, tanto que a gente vê dentro de indústrias de medicamento, de alimento, de cosmético, vários tipos de indústrias que você tem um setor de microbiologia, porque todas essas indústrias, elas trabalham com ou zero de contaminação, né, ou cargas muito baixas de contaminação. Então, você tem que ter sempre laboratório para fazer análise microbiológica dentro dessas indústrias. Dentro da área de análises clínicas, você pode fazer identificação de micro-organismos, né, relacionados então a doenças dentro de um organismo, seja um organismo humano ou de um outro animal. Você pode fazer a verificação da resistência
desses micro-organismos que você está analisando frente aos antibióticos, que é o que eu falei que eu fiz lá no meu mestrado, e pode trabalhar com desenvolvimento de medicamentos, vacinas, para combater esses micro-organismos que a gente estuda no dia a dia, esses micro-organismos que são patógenos, né? Além de todas essas áreas que precisam de, de alguma certa forma de análise microbiológica, como eu falei anteriormente, pensando então na questão de muitas vezes de esterilidade ou de não ter contaminação e assim por diante. Essa área é uma área de microbiologia, uma área extremamente abrangente, extremamente grande. Parasitologia, então, estuda então relações entre parasitas e hospedeiros, e parasitas, hospedeiros e o meio ambiente também, que, né, estão todos interligados. Os parasitas só existem porque existe o meio ambiente, onde eles existem naturalmente, e os hospedeiros e nós, né, que geralmente somos ou hospedeiro ou somos, sei lá, os parasitados, né? Então, é bastante importante que se estude essa relação entre esses três pontos. Toxicologia também é uma área extremamente abrangente, ela vai desde a toxicologia ligada à exposição das pessoas a materiais poluentes, né, substâncias tóxicas ou poluentes dentro dos seus locais de trabalho, né, passando pela questão forense de envenenamentos, mortes, etc., até a questão de drogas de substâncias tóxicas utilizadas como drogas. Então é uma área extremamente abrangente também e que também quando você entra nessa área você pode se aprofundar e ter uma, uma visão bastante ampla, né? E ter uma área de atuação bastante ampla também. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês, conversar com vocês a respeito dessa área. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Lá sobre o do banco de sangue, professor. Diga. Na atuação lá no farmacêutico, no caso de reação transfusional, como que ele deve atuar? Bom, aí você me fez uma pergunta que sai um pouco da minha área de trabalho, que na verdade, eu nunca trabalhei dentro dessa área. Eu conheço, né, pela superficialidade. Deixa eu ver com quem eu posso perguntar. Eu não sei, mas eu posso perguntar para alguém. Nesse caso, a atuação do farmacêutico no banco de sangue é para análise de coleta de exames? Isso, seria mais dentro dessa área, né? Então, toda a análise do sangue, quando existe a separação das células, tudo isso é de responsabilidade do farmacêutico também. Ah, tá. Tá? Tudo bem. Me refaça a pergunta, que eu vou tentar passar para um professor colega meu para ver se ele me responde. Só Não, a pergunta foi como deve ser a atuação do farmacêutico no caso do paciente com reação transfusional? Como que ele deve atuar? Ou, nesse caso, já entra o médico da reação transfusional? Eu acredito que já seja o médico, porque o que acontece é que, digamos assim, a pessoa vai utilizar o sangue, né? Aham. Foi feito toda uma bateria de exames, tudo certinho,
foi aprovado esse sangue, ele foi liberado. Então, esse sangue está lá dentro de uma bolsa e quando for necessário, alguém precise dele, ele vai ser utilizado, né? Uma reação. A análise, pelo que eu entendo, qualquer análise que você faça, ela não vai conseguir identificar que uma pessoa ou outra possa ter algum tipo de reação. Então, eu É acredito... porque, assim, ó, porque quando eu trabalhava no banco de sangue, já trabalhei no banco de sangue, na agência, a gente transfundia o paciente, aí, no caso, o paciente sentiu a reação transfusional. A gente comunicava o médico e a gente também coletava as amostras pós-transfusional, que é a pré que a gente manda e a pós-transfusional. Aí, no caso dessas amostras, a gente mandava para o hemocentro. E daí, quando chegava lá, já não sei. Aí, eles já iam fazer análise e depois eles mandavam resposta se era reação hemolítica ou aguda. Entendi. Entendi agora o que você quis dizer. Tá. Existe, então, a questão do médico, claro. Então, se o paciente sofre uma reação, quem vai avaliar isso e ver o que faz é o médico. E essa análise que você está falando é para realmente verificar se é alguma coisa do próprio organismo da pessoa ou se é alguma coisa que passou nas análises e não poderia ter passado. Então, para ver se é um problema, Tá, né? entendi. Se é um problema do sangue que não deveria ser liberado ou se é um problema simplesmente da pessoa, tá? Isso é o que eu Entendi. vejo, mas eu vou dar uma confirmada com um colega meu. Tá? Tá bom. Tá. Deixa eu ver aqui o Jefferson, vou tentar abrir o seu microfone. Vamos ver se você consegue. Jefferson, não sei porquê, mas não está abrindo o seu microfone. Você quer mandar a pergunta pelo chat? Não sei por que não está conseguindo abrir o microfone. Na verdade, eu não estou conseguindo abrir o microfone de ninguém. Então, Jefferson, se quiser mandar a pergunta pelo chat, a gente já vê aqui. Alguém tem mais alguma pergunta enquanto isso? Não? Então, gente, se vocês quiserem já sair, eu vou já desligar. Já desligar, não. Tá bom, Vou, professor. Boa noite. boa noite. Eu vou só ver se o Jefferson quer responder. Qualquer coisa eu respondo aqui. Caso contrário, vocês estão liberados já, tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. professor. Boa noite, prof. Boa noite, até. É. Ok, Jefferson. Tá certo, então. Boa noite. Boa noite, professor. Boa semana. Até semana que Obrigado, vem. você também. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.